Graça e paz, irmãos, amém? Amém ou não amém, irmão? Você pode sentar em nome de Jesus, fica à vontade. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga-se para ele, irmão, prepare-se para aquilo que o Senhor vai fazer com você hoje. Diga isso para ele, irmão, diga para ele, olhe para ele e fala assim, prepare-se para o que o Senhor vai fazer com você nessa noite, irmão. Aleluia, irmão, que bênção poder compartilhar mais um culto com você, mais um momento juntos. Pastor, você estava quarta-feira com a gente, está aqui de novo com vocês, aleluia. Até recebi já estava aqui em cima ali, o pessoal do Olho d'Água mandando mensagem. Pastor, não está na hora de voltar não? Falei, irmão, é uma igreja só, o pastor Mauro está lá, mas sempre tem essa resenha, aprendi essa palavra, irmão, essa resenha. Agora já foi. Aleluia, irmãos. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Queria que você deixasse aberto aí. E eu queria parabenizar os irmãos que tiveram a iniciativa de estar ali no Viva, ministrando a palavra, levando uma palavra de Deus para as pessoas. Foi tão de Deus que juntou uma equipe dos bombeiros, juntou uma equipe de uns palhaços, né? Palhaço, né, irmão? De uns palhaços lá, de uma equipe, eu não sei se é mais ou menos isso, mas juntou uma equipe poderosa lá, levaram a palavra, bastante gente, lógico, com muita segurança, mas que bom por você ter sido esse canal de bênção na vida das pessoas, e eu queria usar esse momento para poder agradecer a você por ter ido lá, e como é bom você ser esse atalaia do Senhor, amém, irmãos? Amém? Irmãos, hoje nós vamos tratar um tema muito profundo, muito legal, conhecendo o novo você. Repete comigo, conhecendo o novo eu. Aleluia, novo quem, irmão? Amém. Irmãos, olha só, a gente vive num momento, num mundo, onde sempre a gente tem que atualizar, onde sempre tem que haver uma mudança, onde sempre a gente tem que crescer, sim ou não? Irmãos, e isso é muito comum, isso é muito notório, principalmente nos relacionamentos. Os relacionamentos, quando eles se iniciam, é aquele negócio maravilhoso, e de repente vai passando um tempo, e vai passando o tempo, e aí quando passa o tempo, começa aquelas intrigas dentro de casa, coisa normal de relacionamento, irmão. E aí chega uma hora que alguém chega e fala para assim, você precisa mudar. Irmão, isso aconteceu comigo, tá? Eu tenho quase 12 anos com a Larissa, e aí eu lembro que antigamente era mais ou menos desse jeito, quando a gente vivia afastado da igreja, afastado da comunhão da igreja, e era desse jeito, você precisa mudar, e irmãos, nós estamos vivendo nesse mundo, e nós precisamos mudar, rotineiramente, diariamente, nós temos algumas mudanças, é normal, é natural, mas irmãos, olha só algo interessante, quando um homem conversa com um homem, ele não necessariamente ele precisa estar olhando para o olho do homem, sim ou não? Não precisa, se eu estou conversando com o Beto, eu olho para o relógio, eu olho para o teto, eu olho para as coisas que estão acontecendo ao redor, mas eu estou escutando. Mas o homem, quando conversa com uma mulher, ele precisa estar 100% atento, olho nos olhos. Porque se ele não estiver olhando, o que a mulher vai dizer? Você não está prestando atenção na minha conversa. Aí começa todo aquele negócio dentro de casa, e a mulher vai dizer para o homem, você precisa mudar. Irmãos, rotineiramente, continuamente nós precisamos mudar, sim ou não? Amém, continua comigo, olha só o que diz a Bíblia, olha só o que Paulo fala. E todos nós, 2 Coríntios 3,18, e todos nós que com face descoberta, contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com a glória cada vez maior, estamos sendo transformados com a glória cada vez maior, irmão, vamos comigo, com a glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Irmãos, olha só, quem fala isso é Paulo. É muito normal nós olharmos para Paulo e nós começarmos a compartilhar dos textos bíblicos de Paulo. É um dos caras que escreveu mais livros no Antigo e do Novo Testamento. Mas só que, irmãos, para pensar. Hoje, nós ouvimos uma palavra de Paulo, ok, o apóstolo da graça, aquele homem que Deus deu a revelação da graça, aquele homem que o Senhor concedeu a revelação da graça, aquele homem que impactou as nações, levou o evangelho. Hoje, ok, a gente pode muito bem dizer, abra sua Bíblia, lá no livro, sabe, que Paulo escreve aos Romanos, que Paulo escreve aos Gálatas, isso é normal, mas irmãos, naquela época, não era normal. Como assim, pastor? Irmãos, é o seguinte,
Paulo ele era fariseu dos fariseus. Paulo ele era conhecido como aquele cara que era nascido à beira de Gamaliel. Paulo era mestre dos mestres, doutor dos doutores da lei. E Paulo ele era perseguidor da igreja. Então você imagina a vida de Paulo a partir do momento que ele consegue ter uma conversão. Ou seja, Paulo ele é levado a Damasco, no caminho de Damasco, Jesus aparece para ele e fala assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí ele consegue ter um encontro genuíno com Jesus e sua vida muda completamente. Ele passa de ser perseguidor a ser perseguido. Irmãos, quando você me conta uma história dessa, quando nós compartilhamos uma história dessa, você pode dizer para mim: que história linda! Mas nem sempre foi tão linda assim, irmãos. Irmãos, tem um capítulo, e eu queria que você abrisse comigo. Abre comigo a sua Bíblia lá no livro de Atos, capítulo 9, versículo 26. Atos 9, 26. Irmãos, Paulo ele começa a ser de perseguidor a perseguido. E ele começa a entrar no meio dos discípulos. E quando ele começa a entrar no meio dos discípulos, a palavra diz, olha só o que a palavra diz e olha como é forte. Assim que chegou a Jerusalém, procurou reunir-se aos discípulos. Eu vou ler aqui, irmãos. Assim que chegou a Jerusalém, tentou reunir seus discípulos. Mas todos estavam com o quê? Com o quê, irmãos? Com medo. Nada acreditando que seria. Irmãos, é comum. Todos estavam com medo de Paulo. Todos tinham medo de Paulo. A igreja primitiva, os discípulos estavam com medo de Paulo, porque Paulo era o perseguidor da igreja. O primeiro mártir da igreja, Estevão, ele foi apedrejado, e a partir do momento que houve o apedrejamento, pegaram as roupas de Estevão e colocaram aos pés de Saulo. E a Bíblia diz que ele respirava ameaças de morte. Irmãos, olha como é forte. Ele respirava ameaças de morte. Imagina uma pessoa que está respirando do seu lado e ele respira aquela respiração ofegante. Quem vai ser o próximo que nós vamos capturar? Quem vai ser o próximo que nós vamos matar? Quem vai ser o próximo? Ameaças de morte. A respiração de Paulo, o primeiro mártir, Estevão, as suas roupas aos pés de Saulo. Irmãos, os discípulos tinham medo. Os discípulos não queriam estar próximo de Saulo. Mas, irmãos, olha para cá. Para pensar. O grande problema não é o que pensam ao seu respeito, mas aquilo que você pensa ao seu próprio respeito. Irmão, Saulo passou por uma conversão, foi chamado de Paulo, não mudou só o nome, mudou a natureza. Todos tinham medo dele, não queriam estar próximo dele. Ele tinha tudo e todas as significâncias para que ele não pudesse continuar. Mas ele se considerava filho amado de Deus. Não são o que as pessoas dizem ao seu respeito, mas aquilo que você pensa ao seu próprio respeito. Irmão, não importa o que aconteceu anos atrás, o que aconteceu, sabe, antes de você conhecer a Jesus. Mas depois que você conhece a Jesus, você não vive o velho homem, você vive uma nova criatura. Amém, irmãos? Olha para o irmão que está só e diga assim: irmão, você é uma nova criatura. Tudo se fez novo, irmão. Aleluia. Então o importante, irmãos, é justamente você ter um entendimento e a revelação de Deus, a revelação da graça, de que você não é mais aquilo que as pessoas dizem que você é. Você é filho amado de Deus. Irmãos, nós temos ouvido várias pessoas falando: pastor, chegam para mim dizendo que eu não vou dar certo, que eu não vou conseguir, que tudo que eu fizer vai dar errado. Está repreendido, irmãos. Isso é a revelação do que as pessoas dizem, não a revelação de Deus para a sua vida, porque a palavra de Deus diz que você já é abençoado. Nós já somos abençoados. A palavra diz: onde eu pisar é abençoado, onde eu tocar é abençoado, porque eu tomo posse de uma nova identidade sobre a minha vida. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo.
Irmão, se alguém chegar para você, compartilhar das histórias que você fazia, daquilo que você era, daquilo que você deixou de fazer, lógico que automaticamente vai bater algo em você, sabe, você vai ficar triste. Mas se você pegar uma revelação da Bíblia, dizendo que você é um homem abençoado, que você é uma mulher de Deus, uma mulher abençoada, que a história lá atrás não interessa para Jesus. Tudo se fez novo. Tudo se fez. Irmãos, eu lembro que eu estudava meu pai faleceu com 16 anos, eu tinha 16 anos e eu surtei, irmão. Surtei ao ponto de não querer mais viver na comunhão da igreja, surtei ao ponto de eu não gostava de crente, essa é a palavra. Se tinha um crente perto de mim, eu já saía até de perto, porque eu já ficava agoniado. E eu fui estudar numa universidade em Belo Horizonte. E essa faculdade de Belo Horizonte, ela tem um ditado, irmão, lá em Belo Horizonte que diz: onde não tem mar, aleluia, ainda bem que ninguém conhece esse ditado, glória a Deus. Onde não tem mar, tem bar. Era o ditado que existia em Belo Horizonte. Lá em Belo Horizonte era o seguinte: a faculdade aqui, e ao redor da faculdade, era sempre os barzinhos. Irmão, eu não assistia a aula, eu só queria viver no bar. Aí a turma toda se reencontrava e vamos pro bar, todo dia era do mesmo jeito, todo dia do mesmo jeito. Às vezes entrava na aula só para pegar presença com um bafo de álcool na boca. Irmão, era essa a vida. E aí minha mãe falou assim: olha, eu não quero mais você aí, volta para cá, de forma alguma eu quero você aí, olha a vida que você está levando. Voltei para cá, para São Luís, tentei fazer a mesma coisa, minha mãe falou: não quero você desse jeito. E começou a pregar para mim. Mas irmãos, olha só, enquanto nós olharmos para a velha criatura, sempre nós vamos encontrar um defeito em nós, sempre nós vamos encontrar uma impossibilidade em nós. Mas Deus, quando olha para você, Ele vê Jesus em você. E a palavra diz que você já é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Quando você olha para você no espelho, você vê sim as dificuldades, as impossibilidades, as coisas difíceis. Mas quando Deus olha para você, Ele não vê isso que você vê. Ele vê Jesus em você e dizendo: você é mais do que vencedor. Irmãos, todas as probabilidades e possibilidades estavam contra Paulo, porque todos julgavam Paulo até então Saulo. Mas só que houve uma mudança de natureza, uma mudança de coração. Mas algo importante, eu queria que você entendesse isso. Algo importante aconteceu. O que, pastor? A identidade de Paulo foi mudada. Paulo entendeu o chamado, entendeu o propósito. E mesmo com que as pessoas apontando para ele, dizendo que ele não era o verdadeiro discípulo, a mentalidade dele era: eu sou um verdadeiro discípulo de Jesus. Irmãos, volta no versículo lá, Kleber, em nome de Jesus, volta comigo lá, aleluia, vai acompanhando, Atos 9, 26, volta lá, Atos 9, 26, irmãos, conjectura comigo, presta atenção comigo, olha só como isso é forte, aqui diz: e com medo dele, pois não conseguiam acreditar que Saulo fosse um verdadeiro, muda comigo, Saulo não conseguia se ver como um verdadeiro discípulo. Tudo que nós entendemos hoje de Novo Testamento, de graça revelada de Deus, de graça revelada sobre a igreja, não seria escrito. Pastor, o que você quer falar? Quero dizer que você tem uma vida abençoada diante de Deus. Você tem uma vida nova diante de Deus. Não são o que as pessoas dizem que vai vir ao seu respeito. É aquilo que Deus preparou para você. Então receba de Deus o melhor de Deus sobre a sua vida. O novo está vindo sobre você. O novo chegou sobre a sua vida. Receba da parte de Deus. Onde Deus diz: você é meu filho amado. E a minha herança são para os meus filhos. Ou seja, você é herdeiro do Senhor. Aquilo que o Senhor liberou sobre a sua vida, você pode receber por meio da fé. Irmãos, e Paulo, irmãos, ele escreve algo fantástico, que está lá no livro de 2 Coríntios, abre comigo, 2 Coríntios 5,17, diz o seguinte: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura, o que era velho, já passou, eis que o novo, aleluia. As coisas velhas, irmãos, passaram. O julgamento, as condenações,
as falas das pessoas ao seu respeito contra você passaram. As coisas novas chegou sobre você. Amém, irmãos? Tem um outro versículo que ele diz, Gálatas 6,15: pois nem a circuncisão nem a incircuncisão, mas a nova criação do novo nascimento e da nova natureza em Cristo Jesus. A sua nova natureza está em Cristo Jesus. Então, quando se olha para você, não vê mais o Beto, vê Jesus em Beto, a nova natureza de Beto, Cristo nele. Irmãos, tem um versículo, irmãos, que fala poderosamente comigo. Números capítulo 13, versículo 28. Abre aí comigo, Números 13, 28. Irmão, você vai abrir muito a Bíblia comigo. Números capítulo 13, versículo 28. Abre aí comigo. Aleluia. Números capítulo 13, versículo 28. Continua comigo. Olha só. Contudo, o povo que habita é poderoso, as cidades são fortificadas, muito grandes. Também vimos ali descendentes de Anak. Irmão, presta atenção nesse versículo. Irmãos, aí é o Senhor liberando o pessoal para tomar posse da terra prometida. Sabe, tinha tirado o pessoal do Egito. Quando tira o pessoal do Egito, chega para Moisés: Moisés, libera os espias para olhar a terra. Moisés libera os espias, libera 10 para olhar. 2 voltam com resposta positiva, 8 voltam com respostas negativas. Mas, irmãos, olha só o que eles disseram. Versículo 30. Então Caleb fez calar o povo reunido diante de Moisés. Subamos e herdamos-la. Disse: em verdade temos a capacidade de conquistar essa terra. Irmãos, todos os momentos que Deus deu uma promessa para o povo, ele simplesmente fazia com que o povo herdasse a promessa. Ou seja, quando Deus liberou, Deus estava dizendo: toma posse. Deus mandava tomar posse. Mas só que chegou um momento que o povo, ele se olha e fala assim: nós não temos como tomar posse dessa terra. Existem gigantes nessa terra, descendentes de Anak. Irmão, Anak significa pescoço longo. Ou seja, existem gigantes na terra, não dá para a gente. Irmãos, o grande problema é que não foram os povos que olharam para os israelitas e disseram: vocês são pequenos demais. O grande problema é que eles se achavam muito pequenos. O grande problema, irmão, é que eles se consideravam gafanhotos. Se você ler a continuidade do versículo, você vai ver, eles se achavam gafanhotos. Olha só, Moisés, não tem como, eles são muito grandes, nós somos gafanhotos diante deles, nós somos muito pequenos. Irmão, se Deus disse que é para você tomar posse de algo, tome posse de algo. Não olhe para a sua incapacidade, porque não é através de você, é através de Jesus. Irmão, Deus chegou para ele e falou assim: toma posse, é de vocês, aquela terra que eu prometi, que mana leite e mel, que o próprio versículo diz, que 2 homens para carregar um cacho de uva, essa terra que eu prometi para vocês, é de vocês, tomem posse. Não dá. Tem gafanhoto, nós somos gafanhotos, nós somos pequenos demais. Irmãos, nunca foi como as pessoas te veem, mas é como você mesmo se vê. Irmãos, nunca foi como as pessoas dizem que você é, mas como você mesmo diz que você é. Nunca foi como as pessoas dizem e mostram para você a sua incapacidade, mas como você mesmo age diante da situação. Se você olha para a situação e diz que você já é incapaz, logicamente você vai ser incapaz. Mas se você olha para a situação e diz: eu posso tudo naquele que me fortalece, você começa a ter uma fé, você começa a ter uma força que não vem de você, vem de Jesus. Irmão, se você olha para uma situação impossível, você libera a fé, as coisas passam a se tornar possíveis, porque não depende de você, é de Jesus. Irmãos, quantas vezes alguém chegou para você e falou: cara, não dá para você? Quantas vezes alguém chegou para você e falou: você não tem condição, você não vai dar em nada, você vai chegar aonde? Você acha que você vai chegar aonde? Você acha que você vai para onde? Você acha que você é melhor do que alguém? Irmãos, quantas vezes chegaram para você e falaram isso? Mas eu quero dizer algo de Deus para a sua vida: não pare por aquilo que disseram, continue, porque já foi liberada uma palavra de Deus sobre a sua vida. Você já é mais do que vencedor em Cristo Jesus.
Irmão, nós somos movidos por fé. Irmãos, nós somos chamados de crente por quê, pastor? Porque nós cremos em algo, nós acreditamos em algo, e essa crença e essa credibilidade, ela ativa a nossa fé e gera uma esperança. Se a nossa esperança for morta, nós não vamos conseguir nada, nós não vamos, alcançar nada. A nossa fé e a nossa esperança estão em Deus, não em homens. Se nós depositarmos em homens, nós seremos frustrados. Mas se nós depositarmos em Deus, nós temos convicção de que a melhor resposta vem do Senhor. Irmãos, a Bíblia é muito clara, e a Bíblia vai trazendo isso, ela vai falando sobre identidade, quem você é. Você não é o velho eu, você não é aquela pessoa que estava lá atrás, que fez algo de errado, que você é aquilo, que você é aquilo. Irmão, vamos tirar da mentalidade que nós somos pecadores. A palavra pecador significa inimigo de Deus. Nós não somos inimigos de Deus, nós somos justos, aqueles que não têm culpa. Pastor, por que nós não temos culpa? Porque Jesus levou sobre si a nossa culpa, a nossa condenação, para que nós pudéssemos ser livres. Mas irmãos, aí é que há a questão da identidade. Muito poucos vivem essa liberdade em Deus. Mas eu quero lançar uma palavra de fé sobre você. Você vai desfrutar do melhor de Deus. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Irmãos, 2020, algumas pessoas dizem assim para mim, pastor, 2020 acabou. Aí a resposta que eu sempre dou é, irmão, para você, porque 2020 o Senhor ainda vai nos surpreender. Algumas pessoas chegam para mim e falam assim, principalmente no trabalho, principalmente na empresa, chegam, pastor, César, não tem mais como, não tem, cara, 2020, olha só, não bate, não fecha, não vai dar. Falei, irmão, eu creio num Deus que é sobrenatural e que vai mover céus e terras e vai mudar todas as circunstâncias, e nós vamos viver ainda o melhor ano das nossas vidas. Perspectiva em Deus. A minha perspectiva não está em homens, a minha expectativa está no Senhor, e Ele sempre pode me surpreender. Irmãos, a expectativa de Paulo não estava em homens. Enquanto os discípulos questionavam ele, será que você verdadeiramente é um discípulo de Jesus? Será que verdadeiramente você é um discípulo pronto? Paulo não estava preocupado com aquilo que falavam sobre ele. Paulo não estava preocupado com aquilo que espalhavam sobre ele. Paulo não estava preocupado com aquilo que diziam sobre ele. Paulo estava preocupado em fazer a obra do Senhor. E quanto mais ele fazia, mais o Senhor transbordava em graça, mais o Senhor transbordava em favor, mais ele era usado, mais ele era ousado, e mais o Senhor liberava dele sobre a vida de Paulo. E eu quero liberar sobre você, mais o Senhor vai ser liberado sobre você, mais o Senhor vai ser liberado sobre você. Amém, irmãos? Você crê nisso, irmão? De olho para o irmão que está ao seu lado, diga assim, irmão, mais o Senhor vai ser liberado sobre a sua vida. Mas algo tem que acontecer, irmão. Como assim, pastor? Deixe o velho homem para trás. Irmão, o que passou, passou. Ficou para trás. Não queira buscar de volta o velho homem. Não queira ir atrás e buscar o velho homem. Você imagina Paulo indo buscar o velho homem. Ei, vamos lá, irmãos. Eu sei que você tem algumas perguntas. E isso também me mexe comigo. Sabe, algumas perguntas cara, será que Paulo não passava por brigas constantes com ele mesmo? Irmãos, é óbvio que sim. Será que Paulo não se confundia? Será que alguém chegava para o Paulo e falava assim, Paulo, Saulo, sabe, era uma briga de identidade constante. Irmãos, quem são as mulheres casadas aqui? Levanta a mão. Irmão, cadê as casadas daqui, irmão? Aleluia. Agora eu quero que vocês compartilhem comigo. Quando vocês mudaram de nome, quando vocês casaram, vocês erraram muita assinatura, não erraram? Por quê, irmão? Adaptação. Às vezes nós não conseguimos, sabe, as mulheres não se adaptam tão rápido assim, sabe, é normal. Eu lembro que quando eu casei com a Larissa, que ela herdou o meu sobrenome, que ela foi assinar a primeira vez, ela errou a primeira vez, aí o rapaz trouxe outro documento, ela errou de novo. Eu falei, pelo amor de Deus, você não vai lembrar dessa assinatura? Ela falou, é novo para mim. Irmãos, Paulo não só mudou de nome, como ele mudou de natureza. O Senhor pode não ter mudado o teu nome, mas Ele mudou a tua natureza. Como assim, pastor? Você antes era órfão, hoje você é filho amado de Deus. A tua natureza foi mudada, hoje você é filho amado de Deus. A tua natureza é outra, é completamente mudada. Antes você era assim, condenado. Antes se lançavam palavras sobre você e você podia ficar, mas hoje não.
Hoje você não está mais debaixo de condenação. Hoje você não está mais debaixo de maldição. Hoje você está sobre as asas do Senhor. Sabe Salmo 91, irmão? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: é meu Deus, meu refúgio, é a minha fortaleza. Ele me cobrirá debaixo das suas asas, e ali eu estarei seguro. Irmão, esqueça o velho homem. Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. O meu alvo é Jesus. Eu ando para frente, eu caminho para frente, eu progrido para frente, a minha vida vai para frente, a minha vida vai para frente. Se você olha para trás, irmãos, por que você acha que existem muitos problemas? Existem alguns psicólogos aqui no nosso meio, eu já conversei com eles, já compartilhei com eles algumas informações. Por que você acha que existem pessoas com depressão? Por que vocês acham que existem pessoas que passam, sabe, elas são abusadas e elas continuam vivendo da mesma forma, elas não conseguem progredir a sua vida? E alguns desses psicólogos me deram uma resposta: pastor, é muito simples. Em alguns casos são simples, outros são muito complexos. Elas sempre vivem no passado, elas não conseguem viver um futuro, elas não conseguem olhar para frente, porque elas sempre ficam presas ao passado, ao que aconteceu. Irmão, quero lançar uma palavra de Deus sobre a sua vida. A partir de hoje você não vai viver mais no passado. Hoje você vai viver um futuro especial de Deus sobre a sua vida. Amém, irmãos? Irmãos, eu estava vindo para cá e eu fiquei muito triste com algo que aconteceu. Eu estava vindo para cá escutando a rádio. E aí lançaram algumas, esqueci o nome agora, estatísticas. Lançaram algumas estatísticas e estavam dizendo o seguinte: que durante essa pandemia, o número de depressão aumentou. Durante essa pandemia, o número de doenças psicossomáticas, é isso, Elias? Aumentaram demais. Mas, irmãos, durante essa pandemia, o assédio aumentou, a violência aumentou. Irmãos, e algo que mexeu comigo: as nossas crianças passaram a ser muito mais, sabe, bombardeadas. Aí vocês me olham desse jeito, eu fico até meio constrangido. Irmãos, aumentaram muito a estatística disso. Pedófilos passando por trás, dizendo que eram meninas e tudo mais, e aumentaram muito e muito mais. As crianças, elas não tinham como falar com os pais, com vergonha de falar com os pais, e acabavam caindo na mão dos pedófilos. Irmãos, as nossas crianças não. Nós estamos guardados debaixo do Senhor Jesus. Pastor, quando o Senhor fala as nossas crianças, não, o que o Senhor está querendo falar? As crianças do Senhor pertencem ao Senhor. Irmão, vamos repreender esse espírito em nome de Jesus. Irmãos, essas pessoas, elas ficam presas no velho eu, sabe, não progridem e a vida fica presa, e a vida fica presa. Irmãos, várias pessoas vão compartilhar com a gente disso, várias pessoas conversam com a gente, e às vezes a gente fica tão, sabe, porque o coração amargurado, mas sempre a gente dá a mesma resposta. Tanto eu quanto o pastor Mauro, eu creio que o Beto também, a gente dá sempre a mesma resposta. Qual que é? Olha para frente, irmão. O Senhor já tem preparado um futuro grandioso para você. Não olhe para trás, não olhe para as circunstâncias, porque as circunstâncias sempre vão dizer: você não pode, você não consegue, você não vai chegar até lá. Mas existe um Deus que diz para você: você pode, você já é abençoado, eu já liberei sobre a sua vida, você pode alcançar muito mais, você pode sonhar muito mais, sabe, você pode ir muito mais, você pode ir além, você pode ir muito além daquilo que você imagina, porque Ele já preparou para você a herança do Senhor está sobre a nossa vida, irmão. Não sei se você já percebeu isso, mas irmão, você é herdeiro de herança, você é descendente de Abraão. Irmão, Abraão foi rico demais, irmão. E quando a palavra diz que nós somos herdeiros de Abraão, ou seja, tudo isso está sobre nós. Tudo isso já foi liberado sobre nós. Tudo isso já foi posto sobre nós. Irmãos, abre tua Bíblia aí comigo em nome de Jesus. Vai comigo. Lá no livro de Efésios capítulo 1, versículo 18. Está comigo, irmão? Amém ou não amém? Efésios 1, 18. Diz o seguinte: tendo os olhos do meu coração inundado de luz, para que vocês possam saber e entender a esperança pelo qual nos chamou, e que quanto é rica a sua gloriosa herança nos santos. Irmãos, ele fala de herança, Paulo está falando de herança. Nós temos uma herança,
E essa herança está no Senhor. Irmão, quando nós não olhamos para trás. 2, nós temos um novo. Eu tenho uma herança a receber de Deus. Irmão, você lembra do filho pródigo? Sim ou não? Sim ou não, irmão? Aleluia. Então, irmão, vamos lá comigo. Lucas capítulo 15, versículo 15. Abre aí comigo. Lucas 15, versículo 15. Alguns irmãos não balançaram a cabeça, então vamos abrir a Bíblia. Lucas 15, versículo 15. Olha só como isso é forte, irmão. Versículo 15, a gente já vai começar continuar no decorrer da história. Por esse motivo, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos. Ali chegando a ter vontade de encher o estômago com as vagens de alfarrobeira, com as quais os porcos eram alimentados. No entanto, ninguém lhe dava absolutamente. Continua comigo. Foi quando, caindo em si, falou consigo mesmo: quantos empregados de meu pai têm comida com fartura? E eu aqui morrendo de fome. Levantar-me-ei, tomarei o caminho de volta para o meu pai, e ao chegar lhe confessarei: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado filho. Presta atenção. Não sou mais digno de ser chamado filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Em seguida levantou-se e saiu na direção do pai. Vinha caminhando ele, ainda distante, quando seu pai o viu, e em plena compaixão correu ao encontro do seu filho, e muito o abraçou e o... Presta atenção para cá, irmãos. O filho pródigo saiu, pegou a herança, foi viver o seu desvaneio, as suas maluquices, torrou tudo. Mas chegou uma hora que a herança acabou. Ele estava com vontade de comer comida de porco. Ele lembrou: na casa do meu pai existem trabalhadores que não faltam comida. Eu não quero ser filho. Eu quero ser pelo menos um empregado, que eu sei que eu vou me dar muito bem como empregado. Eu pelo menos vou ter o que comer. Quando ele recebe do pai, quando o pai chega, ele dá um abraço e um beijo. Uma vez filho, filho para sempre, irmão. Você é filho amado de Deus. Por mais que você tenha vivido uma vida lá fora, por mais que você tenha vivido um momento anterior, anos atrás, mas isso não quer dizer mais a você, isso não cabe mais a você. Hoje você vive uma nova vida em Deus. Hoje você é filho amado de Deus. Amém, irmãos? Só que o que é mais interessante nisso tudo é que ele queria ser pelo menos empregado. Irmão, empregado trabalha, recebe. Empregado trabalha, merece receber porque trabalhou. Mas só que a palavra diz que o pai dele não aceitou. Irmãos, não é pelo que nós fazemos, não é pelo que nós muito fazemos. Nós somos abençoados porque Deus nos amou. Deus nos amou de tal maneira que entregou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não é pelo muito que você faz, não é pelo muito que nós fazemos, não é pelo muito que nós trabalhamos, não é pelo muito que nós despojamos, mas é pelo amor de Deus que nos alcançou. Mas é pelo amor de Deus que chegou para você e falou: ei, a herança é tua. Não foi por você, foi por Jesus. A herança é sua. Irmão, olhe para o irmão que está ao seu lado e diga assim para ele: irmão, a herança é tua, irmão. A herança é tua, irmão. O que você está precisando, irmão? A herança é tua. Irmão, para a gente terminar, João 16,15. Abre aí, irmão. João 16,15. Olha só o quanto é forte isso. João 16,15. Tudo quanto o Pai tem pertence a quem, irmão? Tudo quanto o Pai tem pertence. Tudo que o Pai tem é seu. Como assim, pastor? Tudo que o Pai tem é seu. Quem fala isso? Jesus. Quando Deus olha para você, Ele não vê você, Ele vê Jesus em você. Então tudo quanto o Pai tem é nosso. Irmão, quando nós vivemos o novo eu, a herança do Senhor já foi liberada sobre as nossas vidas. Nós podemos tomar posse do melhor de Deus.
Irmão, o melhor de Deus já foi liberado sobre você, irmão. O melhor de Deus já chegou sobre você. Declare em fé que você já vai receber, já é seu, está sobre as suas mãos. Pastor, estou desempregado. Creia que chegou sobre a sua vida. Você vai sair daqui empregado em nome de Jesus. Essa semana o Senhor vai te surpreender. Irmão, é pela fé que nós vivemos. Nós damos o passo e o Senhor coloca o chão. Nós damos o passo e o Senhor coloca o chão. É pela fé. Irmãos, nós somos cristãos baseados na fé. Olhe para o irmão que está ao seu lado e fica de pé comigo e diz assim: irmão, o novo de Deus chegou sobre a tua vida. O novo de Deus chegou sobre a tua vida. Amém, irmão?